Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano e eu vou acompanhar vocês nas palestras de hoje, tá? A gente vai conversar bastante sobre o tema proposto pela diretoria específica das palestras. E é importante, antes de mais nada, a gente entender o que é essa atividade, né? E qual o lugar dela em relação às demais atividades dos atendimentos. Porque muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, mas sem saber exatamente qual que é a dinâmica, como é que funciona, onde que se interliga, qual a importância das coisas, né? Para ter um conhecimento de tudo isso, teria que fazer pelo menos um curso, né? Mas dá para a gente pelo menos adiantar, porque sempre tem gente que vem pela primeira vez. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez na nossa casa? Tem, né? Então é sempre bom explicar. Então, normalmente o que as pessoas mais conhecem é o passe, né? A gente sente aquele alívio gostoso, dá aquela calma no nosso peito, dá uma segurada. Não é assim? Desde a época de criancinhas, quando eu não sabia nem que era passe, era tomar bênção, né? Tinha uma velhinha com a colher de pau, me dava bênção e tal, eu achava gostoso também. E o passe, ele tem esse poder, né? Porque ele é uma transmissão fluídica. Mas o fato da gente receber uma transfusão não significa que a gente vai começar a produzir essa energia melhor só porque tomou um passe. Uma coisa é receber de fora, a outra coisa é produzir de dentro. E é por isso que as palestras na Casa Espírita, elas versam sempre sobre o Evangelho de Jesus, né? Na visão do Espiritismo, que é uma atualização. Não no sentido do conteúdo, mas na forma de comunicar. Afinal de contas, Jesus, ele esteve entre nós há mais de 2000 anos, né? Como todo mundo sabe. E naquela época, a gente era extremamente bruto, a gente era muito mais animalizado, né? A gente não tinha o pensamento abstrato que a gente tem hoje, a gente não tinha a compaixão que a gente tem hoje. Por isso que a gente assiste aqueles filmes daquela época e acha estranho aquelas pessoas, né? Não só no jeito de se vestir, mas principalmente no jeito de pensar, né? Essa diversão por ver sangue, por matar os outros, né? Um tentando ferrar o outro, uma coisa assim, parece que é só cinema, não é, era assim, a gente era assim. Só que nesses 2000 anos a gente foi evoluindo devagarzinho. Tanto que a gente olha como que era aquela sociedade nos filmes ou nos livros de história, compara com o que é hoje e a gente percebe que é completamente diferente, é um outro mundo. A única coisa que era igual lá era o nosso espírito, que foi desde aquela época e muito antes daquela época, reencarnando, desencarnando e aprendendo, reencarnando, desencarnando e aprendendo. De modo que a gente chegou hoje no nosso auge, né? Se a gente tem defeito hoje, a gente era muito pior antes. Essa daqui é a melhor versão, imagina? E o interessante da gente observar essa perspectiva histórica é que se eu era pior antes do que eu sou hoje, como que eu vou ser no futuro, nas próximas encarnações? Eu vou estar melhor ainda, né? Não só do ponto de vista moral, mas se a gente comparar também a nossa sociedade com aquela sociedade daquela época, do ponto de vista material, né? Hoje a gente tem uma longevidade que estava já nos 80 anos e ia andando. No início do século passado, o mundo, a longevidade era de 40 anos na média. Né? Então, menos doenças, mais saúde, melhor alimentação. O que a gente chama de pobreza hoje, naquela época,
Era muito pior. Mas vamos ao tema, né? Então, vocês entenderam que, e essa é a importância dessa introdução. Além de receber ajuda externa, a gente precisa produzir ajuda interna. E a gente tem essa ajuda interna seguindo os ensinamentos de Jesus. Até é quase que instintivo, né? A gente tem um problema, a gente já... da cultura que é o mundo, a gente percebe, né? No mundo todo, tanto material, na questão da natureza, a natureza que a gente vive, as cidades que a gente vive, a forma que a gente vive, mas também do ponto de vista moral. Então a gente tem dois tipos de evolução. Um é o nosso intelecto, a outra é a nossa moral. Isso vai mudando o tempo todo. E quanto mais a gente evolui na parte intelectual, mais a gente raciocina, e esse raciocínio faz com que a gente melhore na parte moral. E tudo isso por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Ou seja, nós temos potencialidades infinitas para serem desenvolvidas. A gente não é só animal, a gente não é só sentimento, a gente também é o divino, também é o Criador. A gente consegue criar coisas novas a partir da energia do universo, a partir da energia de Deus, porque tudo vem dele. É a providência divina que permite que a gente acesse certas coisas. E se a gente tiver consciência disso, e também tiver a consciência de como fazer isso, a gente tem como mudar a nossa realidade para o sentido que a gente quer. E quando a gente não consegue é porque a gente está errado, que não é por ali o caminho. E quando vem um problema, a gente tem que descobrir o que a gente tem que mudar na gente mesmo para resolver aquele problema. Porque se tem uma coisa que é feito para a gente, são os nossos problemas. E daí, obviamente, uma questão muito importante é a questão das preces. Uma coisa assim, eu não sei, tem alguma religião sem prece, sem uma oração? Acho que não tem, né? Tão importante que é. Como não tem também nenhuma religião sem um criador, uma divindade, um Deus. Não tem. Aliás, não tem nenhum povo descoberto no nosso planeta que não tem essa noção de uma divindade, de um criador. Tá certo? É algo que nasce com a gente.
Então essa questão da gente, quando tem problema, levar um pensamento para um ser superior, que vai nos trazer a justiça que a gente quer, é uma questão que está dentro da gente, faz parte da gente, independente do povo. Tá? Desde dos aborígenes, dos indígenas, de todos os povos, em todas as épocas, sempre tinha-se essa certeza. Tanto que dá para estudar culturalmente a diferença entre as religiões, mas não o fato de que todas as civilizações conhecidas tenham algum tipo de religião. E o capítulo que a gente já está tratando hoje, né, é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Né? Porque o que acontece? Na época de Jesus, na época, né, que Jesus viveu, tinha-se o hábito, que até hoje a gente pode ver alguns resquícios, que é da prece paga. Né? Pagar para alguém rezar para a gente. Tá certo? Nos velórios, por exemplo, né, as carpideiras. No caso de Jesus, ele está fazendo esse ensinamento a partir dos escribas, que na época eram doutores, que sabiam tudo, né, para ver como já foi importante essa atividade. E hoje? Hoje a gente vê essa questão de você pagar para alguém rezar para você como uma tolice, né? Não é algo que faça sentido. E a gente vai entender isso do ponto de vista do Espiritismo. Por que que uma prece paga não faz o menor sentido? Não é prece. E o capítulo chama dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Bom, a prece, né, ela não é magia. Na verdade, a gente até sabe como que é mais ou menos, né, essa coisa de magia, tem umas palavras que tem que ser dita exatamente numa tal posição, com não sei o que lá. Mas quem acredita em magia? Né? Magia está no mesmo patamar de prece paga. Não faz sentido. Né? Causa e efeito, as leis da natureza, as leis de Deus, não tem nada de magia. Se fosse uma questão de magia, a gente não estava aqui tentando melhorar a nossa vida. A gente não ia atrás da solução dos nossos problemas. Agora, essas coisas podem servir para enganar os outros. E isso tem de monte, né, gente? Isso tem de monte. O fato é que a prece, e aí que está o porquê de não fazer sentido, e ao mesmo tempo aprender como se fazer uma prece, ela tem a ver com os nossos pensamentos. Né? Quando a gente pensa, tá certo? A gente emite vibrações. O pensamento, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Agora, existem pensamentos e pensamentos. Quando eu penso com vontade, quando eu penso com atenção, esse pensamento, ele sai e ele volta. E ele volta mais forte daquilo que eu pensei. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Por isso que a gente não peca só por ação ou por omissão, mas também por pensamento. Também por atitude.